A política brasileira, aquela que nós conhecemos bem, os velhos e caquéticos nomes, aquela turma carinhosamente apelidada de centrão fisiológico, bem, esse pessoal todo aí está em polvorosa nos últimos tempos. Afinal, como bem sabemos, campanha eleitoral dura um ano inteiro. E querendo ou não, faltam menos de 12 meses para o pleito que indicará os rumos políticos do nosso amado Brasil para os 4 anos seguintes. E o que tem movimentado essa turma toda? Bem, nós já sabemos do que se trata. É o velho sonho da terceira via política, que ainda vive forte no peito desse pessoal antiquado que não quer largar o osso político de jeito nenhum. E antes que eu me esqueça, se você ainda não é inscrito aqui no meu canal e se gosta do conteúdo que eu produzo aqui na plataforma, clique aí embaixo em se inscrever e aproveite e deixe o seu like e o seu comentário neste vídeo, porque isso ajuda o meu canal a crescer e a ser recomendado para mais pessoas que curtem temas libertários e conservadores. E me siga também nas redes sociais que estão aparecendo aí na tela, Twitter e Instagram, porque eu sempre posto coisas diferentes por lá também. E se você quer me apoiar financeiramente, uma vez que este canal ainda não é monetizado, você pode me ajudar através do Padrim, com valores a partir de R$1 por mês. O link está na descrição deste vídeo. É preciso notar que os velhos nomes da velha política estão batendo cabeça para tentar eleger um nome viável para ser a terceira via de 2022. Em outras palavras, um nome do establishment que não seja uma esquerda treslocada como Lula e Haddad, e que permita ao Centrão e aos seus tentáculos partidários se livrar de Bolsonaro, que embora seja um político de longa data, é um outsider dentro do sistema. E essa turma sabe bem que o tempo está correndo. É preciso definir logo quem será a tal alternativa de conciliação, para que haja de fato alguma possibilidade real de vitória nas eleições majoritárias do ano que vem. O grande desafio da turma, porém, não é pensar no nome com maior apelo popular ou que tenha maior viabilidade nas urnas em 2022. O grande desafio mesmo é apaziguar os egos inflamados dos envolvidos que querem, cada qual à sua maneira, obter o protagonismo dessa disputa. A depender dos interesses individuais, teríamos não apenas uma terceira via, mas também uma quarta, uma quinta, uma sexta. Todo mundo sabe, porém, que isso seria um suicídio político para todos os envolvidos. O que aconteceu com Henrique Meirelles, Marina Silva e Geraldo Alckmin nas eleições passadas, nós veríamos acontecendo mais uma vez com outros nomes. Por isso, costuram-se apoios políticos, unem-se nomes bastante improváveis e se procura a todo custo um candidato, um band-aid que ainda de forma precária consiga juntar todas essas partes completamente divergentes e distintas entre si. Já sabemos bem que o coronel Ciro Gomes sonha em ser a terceira via da política brasileira. Como eu já deixei claro em outra oportunidade, o Cirão da Massa sabe que sua melhor chance é desbancar Lula ou Haddad no espectro da esquerda. Mas essa possibilidade, ao que parece, não vai mesmo para frente. Então Ciro Gomes está indo pro tudo ou nada, jogando de todos os lados, participando de manifestações do MBL, da esquerda, se bem que no fim das contas é tudo a mesma coisa. Enfim, tentando se mostrar como um candidato de conciliação entre a centro-esquerda e a centro-direita. E o fato é que ele decidiu mesmo descer a lenha no PT para se desvincular de vez dessa marca. Afinal, terceira via que se preze tem que se distanciar tanto de Bolsonaro quanto de Lula. Política limpinha, você entende? Recentemente, o coronel foi às mídias para chamar Dilma de incompetente e para acusar Lula de ter sido responsável pela chegada de Bolsonaro ao poder. Porém, por mais que Ciro Gomes tente, é pouco provável que ele consiga unir debaixo de seu nome todas as vertentes políticas que compõem a possível base que supostamente viabilizará a terceira via política brasileira. Outros nomes, ao que parece, estão mais aptos a assumirem esse lugar. Um nome que foi muito ventilado algum tempo atrás, o apresentador Luciano Huck, já pulou fora dessa disputa. Ao que consta, e de acordo com o site O Antagonista, ele era apoiado inicialmente pelo Paulo Artung. Ah, você não sabe quem é o Paulo Artung? Pois é, não tem mesmo motivos para saber, mas eu sei, porque ele foi governador do meu estado durante muito tempo. É evidente que o ex-governador de um estado do tamanho do Espírito Santo não tem relevância nacional suficiente para influenciar as eleições presidenciais, mas ao que parece é nessa boia que o pessoal do Antagonista está se agarrando. Segundo uma publicação do site, Paulo Artung seria a pessoa certa para montar um plano para modernizar o Brasil e tirá-lo do buraco. A que ponto chegamos? Acontece é que uma vez que o marido da Angélica pulou fora da disputa, o apoio de Paulo Artung se voltou para o maior queridinho da política limpinha e dos fãs da terceira via. Ele, o paladino da moral e da justiça.
Sérgio Moro, por mais que ele esteja bastante sumido e pouco se manifeste sobre qualquer coisa, parece que é nele que muitos confiam como uma alternativa viável a Bolsonaro e Lula/Haddad. Artung afirmou que o momento de se revelar o nome da terceira via será em abril do ano que vem. Fala sério, qualquer candidato que resolver surgir do nada poucos meses antes da eleição, será vaporizado nas urnas. E é aí que entra outra possibilidade também vinculada a Paulo Artung, o governador Eduardo Leite do Rio Grande do Sul, filiado ao PSDB. O grande entrave a uma possível candidatura do governador passa justamente por seu partido e por causa de outro governador, o de São Paulo, no caso, João Dória e seu ego gigante. É sabido que o sonho de princesa de João Dória é ser presidente do Brasil, como se isso fosse uma tradição de ex-apresentadores do programa O Aprendiz. Até capas de revista parecem querer dar um empurrãozinho na candidatura do tucano paulista. O fato, porém, é que essa disputa interna do PSDB está longe de ser resolvida e pode de fato acabar enfraquecendo essa ideia toda de terceira via. Outro caco de partido que também parece acenar para uma coalizão de terceira via é o Partido Novo, que está afundando legal, conforme eu deixei claro em um vídeo recente aqui do meu canal. O presidente do partido, Eduardo Ribeiro, não, por incrível que pareça, não é o João Amoedo, já deixou claro que a legenda não estará do lado de Bolsonaro em 2022. Como ficaria feio demais apoiar o Lula diretamente, os socialistas laranjas vão preferir, naturalmente, esperar o conflito interno das 1001 cabeças políticas da terceira via se decidir, para aí sim declarar o seu apoio. Mais um partido que vai ser pulverizado nas urnas em 2022. Falando em João Amoedo, há indícios, inclusive, de que ele possa ser um partner político do já citado Sérgio Moro, que ainda estaria indeciso a respeito de qual cargo disputaria no próximo ano. Há a possibilidade real de que ele venha para o Senado. O ex-juiz também estaria se reunindo com lideranças do MBL. Sim, do MBL. Pois é, ele está apostando bem em seus apoios políticos. Vai por mim. Essa hesitação do Moro vai lhe custar a única chance política que ele poderia ter. A história recente da política brasileira mostra que o eleitorado não tem muita paciência com gente que não sabe o que quer. A grande tragédia da terceira via, porém, reside justamente naquilo que é supostamente a sua maior força, ser composta por muitas vertentes políticas. O próprio ex-presidente vampiresco do Brasil, Michel Temer, já havia deixado claro que o grande problema da terceira via política do país é que tem muita gente querendo ocupar esse lugar. Diversas forças políticas conflitantes, que numa tentativa de formar uma coalizão, se apoiando mutuamente, acabam apenas se engalfinhando numa vergonhosa luta de bastidores. Algo que já vimos muitas vezes acontecer e do qual os brasileiros já estão mesmo de saco bastante cheio. É claro que o sonho de Michel Temer é ser o primeiro-ministro do Brasil, e de acordo com a minha teoria política, é assim que ele enxerga a terceira via no país. Não enchendo as urnas em 2022, mas sim formando uma série de negociatas entre os diversos partidos do Centrão no Congresso, para que numa improvável hipótese de adoção do parlamentarismo no Brasil, um primeiro-ministro, que claro, seria o Drácula brasileiro em pessoa, seria eleito e poderia governar sem precisar de apoio do povão. Eis aí o ponto central de todas as minhas afirmações a respeito da terceira via. Ela se apoia na ideia de acordos políticos, de apoios mútuos, que garantam representatividade no Congresso para um possível eleito, bem como acesso a fundos eleitorais e a tempo de televisão. Mas nada disso importa hoje em dia. Porém, se por um lado esse suposto benefício já não tem relevância na política brasileira, os malefícios desses esquemas são mais do que conhecidos. Esses acordos todos advogam contra uma terceira via. Afinal, pessoas que supostamente se odeiam politicamente agora estão negociando, dando as mãos, se desejando o bem de maneira falsa, dissimulada. Ora, as pessoas sabem bem que isso não é pelo bem do país, e sim para que todos saiam dessa história mais poderosos do que antes. O grande problema de toda essa ideia de terceira via, e que já foi tema de outros vídeos aqui do meu canal, é que toda essa negociata política parece fazer todo o sentido do mundo, exceto pelo fato de que o eleitorado não compra mais essa falcatrua toda. E o símbolo maior do fracasso desse tipo de política foram as manifestações do dia 12 de setembro, que levaram meia dúzia de gatos pingados para as ruas. Veja os vídeos vergonhosos daquelas manifestações e perceba que havia mais lideranças políticas em cima dos palanques e dos carros de som do que gente lá embaixo se manifestando. Esse é exatamente o ponto. As lideranças políticas estão fazendo tudo do jeitinho certo, movendo peças daqui e dali,
tecendo alianças, costurando apoios políticos entre diversas lideranças, mas falta o principal: gente que compre essas ideias e que vote nesse povo nas eleições. Pense comigo, uma parte do eleitorado, aquele mais de esquerda, não vai deixar de votar no Lula e no Haddad para votar num candidato tucano, muito menos no Sérgio Moro. Por outro lado, aquele eleitorado que tenderia a votar mais no Bolsonaro, mas que desejaria um político mais limpinho em seu lugar, certamente não votará no Ciro Gomes da vida ou mesmo em um Dória da vida. E ainda por cima, muitos não votariam no Moro por enxergarem nele um cara que traiu o Bolsonaro e que claramente já se posicionou contra diversas pautas que levaram o capitão à presidência em 2018. Como eu já falei diversas vezes, o problema da terceira via política está nela própria e no que ela representa. Essa ideia fajuta de uma política isenta, sem paixões, sem ideologias extremadas, é uma baita enganação e as pessoas sabem bem disso. O país está dividido e não há ponte que una os dois lados. Muito menos um band-aid político, ainda que ele seja um coronel nordestino, um ex-juiz famoso por colocar o Lula na cadeia ou um governador que usa calças apertadas. Ver um antagonista apoiando uma coalizão encabeçada pelo trabalho de bastidores políticos do Paulo Hartung me faz lembrar desse mesmo site, esse verdadeiro pasquim político apoiando com todas as forças a candidatura de Geraldo Alckmin em 2018. O resultado pífio do tucano, bem, dele todos nós lembramos, menos de 5% dos votos, sepultando de vez a carreira política do candidato. A terceira via política no Brasil este ano está novamente preparando não um candidato viável, mas sim uma vítima a ser ofertada ano que vem no altar da irrelevância política.